Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a Liane Lu. Ela mora na Flórida, em Orlando, e vai contar um pouco para a gente sobre a experiência dela com a loteria de visto, ou Visa Lottery, como a gente conhece aqui nos Estados Unidos. Eu realmente nem sabia que eu estava participando da loteria. Naquela época, havia saído no jornal aqui nos Estados Unidos sobre essa loteria, que passaram uma lei aqui nos Estados Unidos para poder ajudar imigrantes a virem para os Estados Unidos. E tínhamos um vizinho, meus pais tinham comércio, e tínhamos vizinhos também, eram descendentes chineses, e há uns parentes aqui que moravam nos Estados Unidos, mandou assim, um corte de jornal com toda a informação sobre essa loteria do Green Card. Como tinha muita imigração, né, da parte da colônia chinesa para os Estados Unidos, né, vários países não podiam participar da Ásia, né, e perguntaram, né, se meus pais, se eu era nascida no Brasil, eles falaram que sim. Então, foi aí que eles se inscreveram. Nesse caso, eles quiseram inscrever a família toda, mas eu era a única que era nata no Brasil. Aí foi assim que aconteceu. Só para recordar, os seus pais imigraram quando para o Brasil e da onde? Eles eram de Taiwan, né? Meus pais eram de Taiwan, meu pai foi para o Brasil, foi trabalhar, ele gostou muito, né, das oportunidades que o Brasil traria, né, para nossa família, então ele acabou trazendo minha mãe e meus irmãos ao Brasil. Aí 3 anos depois eu nasci. Durante esse processo da inscrição e até você receber a notícia, o que aconteceu? Como é que foi esse processo? Então, um dia eu voltei da escola, assim, eu já tinha 14, 15 anos, né? E eu recebi um pacote do consulado americano, e o meu nome. Como abrimos o pacote, estava falando que eles tinham escolhido 20 mil pessoas no mundialmente, né, das pessoas que podiam participar, e escolheram mais 20 mil para a lista de espera. E eu estava na lista de espera desses outros 20 mil. Eu acho que eu participei da primeira loteria do Green Card. Depois disso, pediram um monte de informações e começamos a mandar essas informações. Até então, na verdade, eu não sabia se tinha chance ou não. A gente só mandava o que eles pediam, né? Eu achava, como eu estava na lista de espera, minhas chances eram poucas, mas a gente foi mandando. Eu lembro que a gente recebeu uma carta, né? E eu lembro nitidamente que era 12 de junho de 1991. E apesar de morar em São Paulo na época, a entrevista, disseram que a gente tinha uma entrevista no Rio de Janeiro. E a gente pegou um ônibus de noite, madrugada, chegamos bem cedo no consulado do Rio de Janeiro. Estava eu, meu irmão, que era maior de idade, e meu pai. Só que nossa entrevista era para ser 8 da manhã. E meu pai não pôde entrar, só podia entrar uma pessoa, um acompanhante, entrou meu irmão, por causa da língua, né, meu pai não falava muito bem português, então meu irmão seria a pessoa mais ideal para me acompanhar, e era maior de idade, e a gente esperou a manhã inteira, praticamente, para ser chamada pela consuleza. Então, ela falou assim, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para te dar. Aí eu falei, já era, né? Falei, não tem chance, já é, então tá querendo me dar uma notícia para dizer tchau, tchau. Mas ela falou que parece que naquele processo de seleção do Green Card tinha que ter a idade mínima de 16 anos. E ela, antes de me fazer a entrevista, ela viu toda a minha informação e estranhou porque uma pessoa com 15 anos de idade estava na seleção final para a entrevista final. Então, ela teve aquela manhã, passou a manhã toda ligando para Washington para perguntar por que eu estava no processo final. Aí, no final, eles viram que a entrevista, o processo ia até final de junho de 1991. A nossa entrevista foi dia 12 de junho, e como eu ia fazer 16 anos, dia 24 de junho, podia qualificar com o processo. Então, ela simplesmente me deu os parabéns, falou dia 24 para o meu irmão vir buscar
o resto da papelada que o meu green card tinha sido aprovado. Do momento que a sua mãe te escreveu ao momento que você recebeu o pacote na sua casa, quanto tempo passou, você lembra? Eu, sinceramente, não sei. Eu acredito que deve ter sido uns 8 meses. Pelo que você está falando, deve ter levado tudo entre o momento da sua conversa com a consuleza, ainda menor de idade, né, até você fazer 16 anos, e a data de inscrição, passaram-se provavelmente 2 anos, quer dizer, você tinha 14 anos quando a sua mãe te escreveu. Sim, eu tinha 14 anos na época. 2 anos a menos daquilo que era requerido, né? Você pensou sobre isso? Pois é. O que aconteceu depois? Então, como eu era menor de idade, eu era a única recebendo o green card, eu imigrei para os Estados Unidos, e fiquei na casa de amigos, né, que ficaram como meu sponsor para poder morar, porque eu era menor de idade. Eu tinha que me naturalizar americana, isso aconteceu quando eu já tinha 21 anos, recebendo a cidadania americana, eu pude sponsor meus pais para o green card. No final, toda a família mora aqui nos Estados Unidos, já faz muitos anos. E como é que foi para sua família e para você essa mudança? Porque para os seus pais aconteceram, então, duas grandes movimentos de imigração. Uma vez para o Brasil, né? E depois para os Estados Unidos. Como é que vocês se adaptaram? Houve alguma dificuldade com a cultura? Você veio bem nova, né? Eu tive um pouco de dificuldade, né? Eu acabei imigrando, como eu tenho descendência chinesa e taiwanesa, a gente acabou imigrando para uma área de Califórnia com grande população asiática chinesa, né? Que é uma área de Hacienda Heights, quando eu mudei dos Estados Unidos. E lá era muito, assim, muitos chineses lá. Então, a adaptação, assim, para os meus pais nessa parte foi super fácil, porque com a linguagem tinha bancos, tinha supermercados chineses, assim, então eles se viraram muito bem, até acho que foi mais fácil a adaptação deles aqui nos Estados Unidos do que quando foi para o Brasil, né? A colônia chinesa não é ser tão grande no Brasil e pela linguagem. Então, quando eles mudaram para cá, eles se sentiram até em casa, né? É mais fácil. Eu fiz meus últimos anos de high school aqui nos Estados Unidos. A linguagem realmente foi um pouco mais difícil, a cultura. Por incrível que pareça, eu também encontrei várias pessoas como eu, né? Que eram imigrantes. Na minha própria escola também tinham pessoas como eu, imigrantes chineses, brasileiros, que imigraram para os Estados Unidos. Nós agora estamos fora do Visa Lottery, né? O Brasil, como está tendo uma demanda muito grande de imigrantes para os Estados Unidos brasileiros, eles tiraram o Brasil deste grupo, né? Mas isso a qualquer momento pode voltar. Você gostaria de fazer alguma recomendação baseada na sua experiência? Você conhece alguém que também veio para cá com a Visa Lottery? O que você gostaria de deixar como recado dessa experiência que você teve? Olha, eu conheço várias pessoas de vários outros países que migraram com esse lottery, Visa, da Etiópia, da Rússia, de vários outros países, inclusive do Brasil. Alguns já moravam aqui com visto de estudante ou algum outro tipo de visto. Eu acho que todo mundo acabou se adaptando muito bem, né? Porque os Estados Unidos é um país de oportunidade. Não importa de onde você veio, o que você fazia antes, aqui sempre tem uma segunda chance na vida, né? Eu acho que os Estados Unidos é um país maravilhoso para dar oportunidade para qualquer pessoa, né? Eu me sinto muito afortunada por estar podendo ter tido essa oportunidade na minha vida e já morar mais de 30 anos aqui. Isso aí, então não é um visto tão impossível, né? Aconteceu com você, aconteceu com outras pessoas, e eu acho que os Estados Unidos, ele oferece muitas oportunidades de imigração que as pessoas apenas não conhecem quantas são as oportunidades, né? Então, essa é uma oportunidade bacana, né, que envolve quase uma história de destino. Muito obrigada pela sua entrevista, eu tenho certeza que isso vai contribuir para que outras pessoas se sintam estimuladas e animadas através da sua história, viu? Foi um prazer enorme. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço.